Olá, eu sou a professora Sandra Lopes, sou professora aqui na Uninter, faço a coordenação dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente, o que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa, ao nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, um assunto que é super atual e que está arraigado em nossas vidas diariamente, em nossas ações, em nosso vai e vem, até mesmo nas compras que a gente faz, né? Toda essa parte ela envolve a mobilidade urbana. Mas para isso nós trouxemos aqui uma convidada muito especial. Hoje nós vamos conversar com a professora doutora Renata Garbosa. Ela é expert na área de mobilidade urbana e ela é professora também na Uninter e faz parte da Escola de Educação na área de Geociências. Seja bem-vinda, professora Renata. Muito obrigada, professora Sandra. Olá a todos. É um prazer, né, professora Sandra, debatermos juntas, discutirmos sobre uma temática que é tão relevante para todos nós, né? Uma vez que, como a professora falou, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, espero contribuir e também deixar algumas interrogações, porque às vezes nesses momentos, nesses espaços de diálogo, a gente também coloca o que a gente tem de novo, o que tem de atual, de tudo que a gente avançou, e ao mesmo tempo, né, algumas interrogações até para que a gente possa pensar, buscar novas leituras, enfim, refletir sobre uma temática que está presente aí no nosso dia a dia, né, e que o geógrafo, e que o, né, arquiteto, que o engenheiro, enfim, né, que o urbanista, todas essas áreas do conhecimento somadas a tantas outras vão discutir, debater, pensar, enfim, pensar as políticas, mas a gente vai conversando sobre isso, né? Então, que bom, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, né? Para que a gente sempre possa seguir nessa toada de debater e, ao mesmo tempo, colocar, né? E ver como que é isso no meu local, né? Nós temos aí profissionais em todas as regiões brasileiras, como que é na minha cidade, como que é no meu município, né? Então, nós falamos a partir de um grande centro urbano e quem mora nos municípios menores. Então, essa que é a ideia. Agradeço muito. Imagina, é um prazer. Então, quando a gente fala em mobilidade urbana, será que as ações nossas diárias, né, que a gente tem na comunidade, onde a gente mora, onde a gente reside e tal, tem reflexo, está realmente ligada à mobilidade urbana? O que vem a ser essa mobilidade urbana? E mais que isso, como será que ela está no mundo, no Brasil? Como existem leis, existem diretrizes, né, que dão as coordenadas, vamos dizer assim, para que essa mobilidade urbana seja ou flua da melhor maneira possível, colaborando e agregando com a população e com todos esses profissionais que são envolvidos com esse tema tão importante. Então vamos lá, o que seria realmente a mobilidade urbana, professora? Ai, que bom, Sandra. Então, é uma excelente pergunta para a gente iniciar a fala, né? Sim, está ligado de todas as formas no nosso dia a dia, né? Porque isso reflete não só no meu deslocamento, né? Para o meu trabalho, para o meu espaço de lazer, para as diversas atividades que a gente desenvolve no dia a dia. Então, quando a gente pensa na mobilidade, né? Isso vai refletir até no meu emocional, tá? Porque depende do tempo de deslocamento, como que esse deslocamento ele é realizado, né? Se eu estou motorizada, se eu estou, né, num transporte público, né, que é coletivo, se eu estou com o meu carro, se é um não motorizado, pode ser uma bicicleta, pode ser um outro tipo, né?
uma outra forma de eu me locomover, né? Então, a mobilidade urbana, por muito tempo, ela acaba sendo associada à questão do transporte, tá? Então, quando se falava transporte, automaticamente, né, tinha-se a ideia de que isso refletia no urbano. Hoje, então, a gente usa mais a terminologia mobilidade urbana do que o transporte, porque a mobilidade ela é uma soma, ela é o conjunto maior do que propriamente a questão do transporte. Então, temos uma série de outros elementos envolvidos, né, professora? E no nosso dia a dia ela vai refletir. Hoje se tem aí dados, estudos do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que em média o brasileiro ele demora 2 horas para se deslocar da sua casa para o seu local de trabalho, né? Então isso vai refletir o quê? Ele acordar antes, né? Ele muitas vezes pegar um transporte coletivo, né, que está super lotado, isso vai interferir no humor, né? Muitas vezes ele vai chegar atrasado no local de trabalho. Se eu estou com o meu carro, né, sozinha, que isso ainda predomina hoje, infelizmente, né, professora, no nosso país, eu também fico muitas vezes no engarrafamento, isso também causa estresse, isso também reflete depois nas minhas ações no dia. Então, tem uma série de elementos aí que, quando a gente pensa na mobilidade, nós precisamos também, né, pontuar, né? E claro que na nossa conversa de hoje a gente não consegue dar conta de explorar todos os elementos, né? Porque, veja, a lei da mobilidade urbana ela é de 2012, né, professora? É recente, Então, né, professora? muito 2012, muito recente, né? recente. Exatamente. Então, ela é muito recente, porque, veja, antes disso, o que nós temos, professora? E aí pode ir me interrompendo para a gente ir fazendo o diálogo. Antes disso, nós temos, lá em 88, né, com a Constituição Cidadã, nós tivemos o artigo 182 e o artigo 183 da Constituição, tá? Então, que vai tratar sobre a questão da mobilidade urbana, tá? Ok. Mas eu só venho, de fato, ter a concretização para que, de fato, né, os artigos 182 e 183 da Constituição, eles se tornam uma prática com o Estatuto das Cidades, né? Então, o Estatuto das Cidades, ele é de 2001. Então, eu tenho, né, esse vácuo, esse período de tempo de 88 para 2001, onde, né, o Estatuto das Cidades ele vem dar as diretrizes da mobilidade urbana e vai, né, em outras palavras, sedimentar o que foi posto nesse momento no artigo 182 e 183 da nossa Constituição. Então, se nós formos observar, professora, o Estatuto é muito recente, né? Nós completamos 21 anos agora de Estatuto, né? Quem não leu ou quem, né, é importante que leia, que, sobretudo quem é de determinadas áreas aí que pensam a questão urbana, mas, né, avançamos, né? Nós tivemos muitos congressos, muitos seminários em função né, da comemoração do Estatuto. Quais foram os avanços, né? Será que avançamos muito? Será que avançamos pouco? Será que, né, essa mobilidade ela está sendo de fato efetiva em todos os municípios, nas grandes metrópoles brasileiras, nos municípios que têm uma população menor, que estão mais afastados, porque em função da grande extensão territorial que nós temos hoje, professora Sandra, a gente percebe que muitas das ações, dos programas, dos recursos e tudo mais, eles acabam sendo, né, direcionados não para todas as regiões, mas algumas acabam tendo, né, isso maior, sobretudo quando a gente pensa na questão de planejar, de pensar, de gerenciar tudo isso. Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho, mas ainda a gente precisa de profissionais que, né, entendam mais e que se debruçam mais para pensar as políticas em relação a isso. Então, é importante a gente destacar. E daí, nessa toada, professora Sandra, veja, eu tenho 88, aí eu tenho 2001, Estatuto das Cidades, e veja que 2003
Só 2003 é que nós tivemos a criação do Ministério das Cidades. É, bem recente, né? Daí é mais recente ainda. Então, E a abrangência também, daí é nacional, né? Exatamente. As diretrizes Então, e tudo. exato. A Hermínia Maricato, né, que é uma das grandes arquitetas e urbanistas, claro, nós temos muitos geógrafos, profissionais dos diversos campos de atuação que vêm, né, debater, escrever e problematizar sobre isso, mas eu uso, né, Maricato porque tenho uma leitura maior sobre ela, mas a gente poderia usar tantos outros, mas ela vai dizer que o Ministério vem, né, para suprir esse vácuo, né, de se pensar a questão, né, do saneamento, da habitação, da mobilidade, de todos os aspectos, né, relacionada à questão urbana, né? Então, é importante a gente destacar isso. E a lei da mobilidade urbana, ela é de 2012, né? Então, mais recente ainda. Mais ainda. Mais recente. E a lei, professora, ela é muito densa. Ela traz uma série de elementos que são, né, fundamentais aí para a gente pensar nessa organização, nesse planejamento das cidades, né? Então, quando eu penso na mobilidade, eu tenho que pensar no cadeirante, né? Acessibilidade, Acessibilidade, né? como Exato. um todo, né? Então, muitas vezes a gente se dá conta disso só, professora Sandra, quando você passa por aquele momento. Exato. Né? Sei lá, você quebrou o pé e aí você precisa usar uma muleta, você vê que não tem, né? As calçadas não são adequadas para isso, né? Não tem rampa não tem necessária, rampa, acesso. exato. Ou também, né, professora Sandra, o que a gente vê muito só nas áreas centrais das cidades, as áreas mais periféricas, elas não, né, não têm essa acessibilidade para que as pessoas possam se locomover. Então, a gente percebe, né, que ainda a gente tem todos esses vazios. Então, o Ministério das Cidades, ele vem, né, com essa função de pensar tudo isso, de gerenciar, e aí, claro, com recursos, com verbas e tudo mais. E a Lei de Mobilidade, então, do nosso país, instituída em 2012, que vem, né, dar as diretrizes, ela traz todos esses elementos, né? E a acessibilidade, a questão dos tipos de transporte, né? Então, motorizados, não motorizados, a gente precisa pensar no ciclista, mas aí eu tenho que pensar que para o ciclista fazer uso, ele também Com segurança, tem que há ter necessidade. segurança, né? Eu pensando na nossa fala, professora Sandra, estava eu dias atrás falando, eu vou comprar uma bicicleta elétrica. Mas que segurança que eu tenho, né, para me deslocar, né, da minha casa até o meu trabalho, que são praticamente 30 quilômetros, no meio de todos os carros, porque ela tem uma velocidade aí máxima, né? E ao mesmo tempo você está muito exposto. Então a gente precisa ainda avançar em relação a isso, né? Eu tenho, mas ao mesmo tempo eu preciso ter a condição, eu tenho que ter uma ciclovia que eu possa transitar com segurança, não só com uma bicicleta elétrica, mas com uma bicicleta normal, ou se eu quero andar com um patinete elétrico, enfim. Então hoje nós temos, já temos muita tecnologia, nós temos muito avanço nesse sentido, mas ainda a gente precisa da infraestrutura. Da infraestrutura, que esses espaços, de fato, né? Se eu não tenho, muitas vezes eu não tenho o asfalto, né? Muitas vezes eu tenho a rua, né? Que ainda é terra ou é paralelepípedo. Então, tudo isso vai interferir no deslocamento, né? Tudo isso vai refletir em como que as pessoas elas vão, né? Chegar nos seus ambientes de lazer, de trabalho e tudo mais, né? Então, temos elementos aí, temos o Estatuto, temos o Ministério e temos a Lei da Mobilidade Urbana que vai instituir ali, vai nos dar as diretrizes, né? Exato, e para que isso seja concretizado ou galgue mais, né,
com mais firmeza, com mais suporte, precisamos realmente, bem boa a sua fala, sobre profissionais que trabalhem com isso. E sempre essas equipes que integram esses, tanto na elaboração de políticas públicas, quanto da parte de diretrizes, normas e leis, elas são equipes multidisciplinares, né? Aí entram geógrafos, gestores ambientais, engenheiros, ecologistas, não é? Biólogos, porque a mobilidade também urbana, ela está envolvida, na verdade, também na estrutura, na infraestrutura das ruas, né? Porque o que a gente percebe em grande parte dos municípios no Brasil é justamente isso, eles não foram planejados, eles foram nascendo, foram sendo implantados, né? As casas foram colocadas ali e foram abrindo as ruas, grande parte dos municípios, porque o país é imenso, né? E essa tendência em ter esse planejamento urbano vai de encontro com a mobilidade. Exato, professora, muito bem colocado. Então, veja, primeiro a questão dos grupos, das equipes multidisciplinares. Então, hoje, estando na coordenação das geociências ali, sobretudo, né, no curso de Geografia e Ciências Biológicas, o que a gente traz para os nossos estudantes, né, professora Sandra, e da mesma forma a professora lá na pós, porque esse estudante que saiu da graduação, ele precisa se especializar, então ele vai para uma pós justamente para ter, né, essa, né, dimensão e ao mesmo tempo focar. Então, ele fez uma graduação onde ele viu todos esses elementos, agora ele quer focar numa determinada temática, né? E veja, o que eu sempre falo para os estudantes, professora Sandra, é que eu posso ser um ótimo profissional, mas, né, se eu não sei trabalhar de forma coletiva, de forma interdisciplinar, com equipes, eu não consigo. Hoje, já isso não se aplica mais, né? Eu acredito que talvez a poucas profissões pode ser que isso se aplica e olha lá, né? Por quê? Porque quando eu penso na questão da mobilidade, como a professora colocou, eu tenho lá, vamos pensar num plano diretor do município, né? Que ele precisa ser, né, renovado a cada 10 anos, sobretudo, né, em municípios com mais, né, de 20 mil habitantes, turísticos e localizados em regiões metropolitanas, né? Bom, aí se eu for trabalhar no município, eu tenho, né, geógrafo, eu tenho biólogo, eu tenho, né, o cara lá do saneamento ambiental, eu tenho engenheiro de tráfego, eu tenho arquiteto, né, o gestor ambiental. Então, quer dizer, né, é todo um grupo trabalhando em prol, né, de um determinado documento, né, que depois ele vai ser apresentado para a comunidade, né? A comunidade também pode participar desse processo, né? Isso ela é importante. Convidada. Isso é importante, ela saber que tem espaço para, especialmente nas reuniões, né, de consulta pública, para a elaboração dessas políticas públicas. Exatamente, porque, veja, professora, quem mais sabe do que você precisa, é necessário, é a população, é a pessoa que vive lá no bairro. Ela vai chegar e vai dizer, olha, na minha rua não tem asfalto, na minha rua ainda falta saneamento, na minha rua ainda falta ciclovia, né? Então, e é interessante, professora, porque eu participava essa semana de uma fala com uma outra geógrafa e nas pesquisas dela ela identificou que quem mais participava desse processo dentro da pesquisa dela do doutorado geralmente eram as mulheres, né? Que estavam ali dizendo, poxa, eu preciso disso, né? Então, quem mais sabe do que precisa é quem vive naquele determinado bairro, quer, né, esteja próximo ao centro, quer esteja mais distante. Às vezes o transporte coletivo, ele existe, mas, né, eu não tenho mais horários, né? Então, eu preciso de mais, né, ônibus para atender essa população nos horários de pico, né? Então, a gente percebe essa necessidade. Então, para quem estiver assistindo, hoje você precisa ser um profissional, né, como diz a professora Dinamara, do seu tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber lidar, porque você vai defender aquele teu plano diretor, muitas vezes para incorporadoras que
eu vou dizer, olha, aqui eu posso só construir um prédio de 4 andares, porque o geólogo que está participando ali do processo me disse que esse solo é arenoso. Se eu construir 20 andares, esse prédio vai ruir, né? Professora, essa Então, conversa é maravilhosa. Mas nós vamos fazer um intervalinho legal. bem breve e vamos retornar com as outras necessidades com a mobilidade urbana. Maravilha. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Viu? Foi muito rápido o nosso intervalo, já estamos de volta. Vamos retornar então nossa conversa com a professora Renata sobre o que hoje? Mobilidade urbana. Então, nós falamos sobre as diretrizes, a parte de legislação, a abrangência disso, como é feita ou como é elaborada, mais ou menos, né? Porque o espaço é bastante restrito. Então, agora nós vamos focar, então, com os dados maravilhosos e super interessantes que a professora nos trouxe sobre a mobilidade urbana, tanto no Brasil quanto na Europa.
Professora, quais seriam as regiões, então, ou os locais que têm, assim, uma maior adesão ou concretização da mobilidade urbana? Ah, que bom, professora Sandra. É uma ótima pergunta também quando a gente pensa, então, nas políticas de mobilidade urbana em nosso país, né? Tem alguns dados, aliás, tem muitos estudos, né? Eu acho que isso que é o importante também, é o relevante quando nós pensamos na temática, estudos não faltam, né? Então, a gente precisa dos estudos, a gente precisa desses dados da academia, né, que vão dar suporte também, que vão dar subsídios, né, ao poder público para que se pense tudo isso, né, para que de fato se coloque a mão na massa e a gente consiga, né, viver num ambiente agradável, né, porque hoje a gente sabe que grande parte da população brasileira vive nas cidades, então nós temos 81% da população mundial vivendo nas cidades. A estimativa para 2030, né, é que 91% da população mundial esteja morando nas cidades, né, nos centros urbanos. Então, isso requer, né, políticas, né, de fato, que estejam aí implementadas, né? Elas têm que sair do papel e, de fato, né, atender a legislação nesse sentido. E aí eu trouxe até aqui, professora, se a professora me der licença, né? Sim, fique que a à gente vontade, tem uns dados, né, em relação à política de mobilidade urbana no Brasil, né? Quando então se propôs que os municípios, a partir da lei, né, de mobilidade urbana de 2012, se pensasse então projetos de mobilidade urbana, porque os municípios só conseguiriam recursos do governo federal caso, né, tivessem elaborado os seus projetos de mobilidade urbana e automaticamente aprovados, né? Então, o que a gente vê é que em 2016, quando o Ministério das Cidades para fazer esse levantamento, ele percebe, por exemplo, que junto dos 3.342 municípios, né, que deveriam, então, né, eles estavam, né, dentro dos critérios estabelecidos, eles precisavam, então, realizar o seu projeto de mobilidade urbana. Então, dos 342, professora, né, a gente percebe que, né, 2.066 responderam, 189 municípios que elaboraram, então veja, 3.342. Destes, só 189 fizeram o seu plano. Pouco, né? Pouquíssimo, né? É um percentual, nossa, muito baixo. E dos 189 que fizeram, né, aí vem um dado também interessante para a gente refletir e pensar. 133, né, estavam, então, localizados na região sul e sudeste do Brasil. Tá? Então, as outras regiões praticamente não, né, elaboraram e não desenvolveram os seus planos de mobilidade urbana. E veja, professora, se eu não elaboro o meu plano, né, de mobilidade urbana, automaticamente eu também não consigo recursos, né? Então, é um pré-requisito. Sim, ter o projeto e ser aprovado. Tá? Exatamente. Então, por quê? Como que eu solicito recursos do governo federal se eu não tenho um projeto? Né? Eu preciso desse projeto, eu preciso dizer, olha, aqui no município, isso, tal e tal precisa ser contemplado. Eu preciso de mais asfalto, eu preciso de mais ciclovias, eu preciso de mais espaços verdes, eu preciso de espaços de acessibilidade, enfim, né? Eu preciso pensar na questão do saneamento, né? Então, todos esses elementos, eu só consigo recurso a partir do momento que eu tenho, né, o projeto aprovado. Então, nós precisamos avançar muito nisso ainda, né, professora? E muito campo industrial também, né, professora? Tem as cidades que têm os campos industriais. Isso daí tem uma implicação grande na mobilidade, porque você tem um trânsito maior de caminhões, de transporte mais pesado também, né? E normalmente essas empresas trabalham 24 horas. Não tem um horário restrito de trabalho, né? Então, não, com certeza, professora. E veja, quando eu penso nas cidades industriais, elas recebem outras denominações, né? Além de cidades industriais.
mas eu tenho que pensar que eu tenho um grau ali de poluição maior. Hoje as indústrias elas precisam, né, apresentar uma quantidade de ruídos aí que seja o mínimo possível, né, para não implicar em multas, para não afetar a população, o entorno, porque eu posso também nesses espaços, né, ter problemas, né, de saúde em função, né, disso, socioambientais. Mais uma vez entra a questão dos cursos de pós-graduação aí que a professora Sandra, né, coordena, e a importância da gente entender também esses espaços. Então, as indústrias elas não podem estar localizadas mais em áreas residenciais, sobretudo as que, né, que geram, né, um barulho maior, enfim, elas precisam estar enquadradas dentro de determinados critérios, caso contrário elas não podem estar lá, com, né, a questão de serem multadas e tudo mais. Então, são elementos que a gente tem que pensar quando a gente discute e pensa a questão da mobilidade urbana. Então, os dados mostram aqui para nós, professora, primeiro, uma baixa aderência, né, dos municípios. Segundo, o que a gente percebe pelos estudos aqui, pelos teóricos que a gente trouxe, porque quando nós estamos na academia a gente tem que embasar, né, e trazer elementos que estejam publicados, então para isso serve a ciência também. Mostra o que para nós, professora? Que muitos desses municípios que desenvolveram seus projetos de mobilidade urbana, eles acabaram contratando empresas, consultorias, né? Isso é algum demérito quanto às empresas? Gente, por favor, né? Não me entendam mal, não né, professora, em nenhum momento, né? Porque eu conheço muitos profissionais que estão nessas empresas, profissionais sérios, qualificados, né? O que a gente destaca é a necessidade de, caso essa empresa ela for desenvolver esse projeto no município, conhecer muito bem a realidade do município, né? Então, onde estão os principais gargalos, onde é necessário um investimento maior por parte do poder público, quais são as grandes necessidades, né? Então, é necessário sim que, né, caso elas venham desenvolver esse trabalho, que conheçam muito a realidade, os indicadores e tudo mais, para que, né, também esse projeto, esse planejamento, ele seja coerente com a realidade do próprio município, né? Isso é muito importante, porque é por isso também a fala anterior, né, no bloco anterior, sobre as audiências públicas, onde ouve a sociedade, ouve o cidadão, e onde essas autoridades, né, ouvem esse pessoal, a população, para saber a real necessidade. Aí fica muito mais, não digo que é fácil porque nunca mas fica muito mais próximo da realidade o que for buscar na parte teórica. Isso é muito importante. É verdade, professora Sandra, porque veja, quando a gente pensa nesse planejamento, os municípios eles possuem um orçamento, né? Então, para qualquer, né, um de vocês que estiver assistindo, já pode perceber lá que todo ano lá você tem já, né, participe, né, do debate, do espaço para orçamento público, que vai ser no ano seguinte. Mas eu preciso, por exemplo, agora nós estamos em 2022, eu preciso pensar nesse orçamento para 2023, tá? Então, a população é convidada, né, a colocar suas propostas. E hoje a gente avançou mais ainda, né, professora? Nós temos o orçamento público participativo, né? A palavra participativo, ela demonstra e ela mostra para nós que o poder público municipal, ele faz audiências menores nos bairros, ele vai lá, geralmente é necessário, é fundamental que se faça isso no período da noite, porque você trabalha durante o dia, né? Então, automaticamente é no período da noite onde, né, as pessoas podem participar e opinar sobre a real necessidade, e aí sim, né, todas essas propostas, elas são debatidas depois num grande grupo, né, junto aí com, e aprovadas, né, em audiência aberta, pública, nas câmaras municipais, porque é um dinheiro que é nosso, é do contribuinte. Então, há necessidade de que isso seja transparente também para a população,
né? Então, eu sempre gosto de falar isso para os nossos estudantes, professora Sandra, tanto Isso da é graduação importante. quanto da pós. É Né? importante. A pessoa às vezes fala, mas no meu município eu não percebo isso, não tenho isso, não tenho isso. Você participou? Né? Em algum momento você esteve, né? Você sabe o que é pensado, o que é discutido, o que é debatido no seu município? Né? Porque muitas vezes é mais fácil, né, eu me colocar numa posição confortável e não participar, mas aí os outros decidem por mim, né? Então, gente, vamos lá, né? A gente precisa estar presente justamente para, né, pensar a cidade de uma forma democrática, participativa, né? Pensar nas questões ambientais, pensar nas questões sociais, pensar nas questões humanas, todos os elementos envolvidos, né, professora? Exato, isso é exercer a cidadania. Exatamente. E aí, se a gente for, né, a professora perguntou também como que isso, né, aconteceu nos outros países. Veja, o Brasil adotou a metodologia da União Europeia, né? Então, a metodologia que nós utilizamos hoje, ela já vem, né, dos países da União Europeia que começaram os seus projetos, pensar a questão da mobilidade urbana, professora, na década de 90. Né? E aí a professora pode me perguntar, sim, mas e daí? Eles resolveram todos os problemas? Não, gente, não foram resolvidos todos os problemas. Então, claro, se avançou mais na questão de veículos não motorizados, veículos que poluem menos o meio ambiente, pensar na população que ela possa trabalhar mais próximo do seu local de moradia, né? Então, quanto mais próximo do meu local de moradia eu trabalho, menos transporte, menos gasolina, menos uma série de elementos eu vou, eu vou consumir em relação a isso. Então, precisa ainda muito. Eu acho que um avanço que a gente teve, professora, sobretudo, é que com as conferências ambientais que nós tivemos, né, Rio 92, as que vieram posterior a isso, e as anteriores também, elas vão, né, por parte, fazendo uma pressão, a população organizada, né, que está ali. A Agenda 21 a gente teve isso, né? A gente teve os grandes grupos de trabalho dos países, né? Dos países, dos estados, e ao mesmo tempo eu tinha todos os grupos, os indígenas, os quilombolas, as mulheres, né? Quem estava na universidade, os grupos paralelos que contribuíram muito para esse debate, essa discussão. Tanto que se a gente pegar a Agenda 21, ela vai, né, trazer tudo isso, né? E aí, na União Europeia, quando a gente pensa na questão da mobilidade urbana, a questão, sobretudo ambiental, hoje ela pesa muito. Tá? Então, tudo que se faz sempre se leva, né, em consideração as questões ambientais. Né? Então, se na Conferência do Clima eu tenho, né, elementos que mostram que eu tenho um aumento, né, do degelo das calotas polares em função do que eu estou lançando na atmosfera, automaticamente eu tenho que pensar onde que eu tenho essa produção tão elevada, por exemplo, de CO2. A gente pôde perceber isso, professora, no nosso momento de pandemia que a gente viveu, não só no Brasil, quanto no mundo. Exatamente. Eu tive o quê? Uma quantidade mínima de carros circulando, porque as pessoas passaram, né, a trabalhar em casa, circular menos, até para a gente, né, para nós preservarmos a nossa saúde, e nós vimos que os gráficos, os dados, né, sobre a emissão de CO2, eles diminuíram consideravelmente. Então, veja, a gente consegue, né? Eu sou muito esperançosa, professora. Eu também, na área ambiental. Sou muito esperançosa no sempre. sentido da mudança, de pensar que a gente pode, né, melhorar tudo isso, em viver, né, em cidades que não sejam, né, cidades e espaços enclausurados, né? Hoje tem alguns pesquisadores, inclusive, que discutem muito isso, né? Os espaços enclausurados, justamente, né? Que eu acabo criando uma bolha, né? Eu moro aqui, então, Exato. ok, né? O que está fora, né? Não me interessa. Interessa sim, né? Porque vai refletir em algum momento
pode não ser na sua vida, mas dos seus filhos, dos seus netos, das futuras gerações. E quando a gente pensa na mobilidade, professora, nas questões urbanas, nós precisamos ter consciência e sensibilidade para pensarmos nas futuras gerações. E o que é que a gente pode, então, pensar diante de toda essa fala maravilhosa, né? Imagina, Quais são os desafios ou qual seria o desafio maior para um futuro relativo à mobilidade urbana? Professora, é uma pergunta um tanto quanto ousada, né? E me ajude aí, mas veja, nós temos hoje, se a gente pensar no Brasil, né, academicamente, nós temos grupos que pensam e que mostram dados que podem ser utilizados pelo poder público. Tá? Então, se a gente pensar hoje, nós temos o Observatório das Metrópoles, que faz um trabalho belíssimo mostrando, né, o que nós temos, né, e o que precisa ser feito. Né? Então, super atuante, né? Nós temos grupos em todas as metrópoles, nós temos estudos, nós temos o próprio site. Então, isso para nós já reflete que a universidade ela precisa estar vinculada à sociedade. Né? Então, nós, tanto na graduação quanto na pós, né, professora Sandra, a gente sempre fala isso, né? A universidade ela precisa estar para além dos muros. Né? Então, o que eu faço, o que eu pesquiso, eu preciso, de alguma forma, reverberar isso para a sociedade, o que a sociedade vai fazer com esse material, com tudo que é produzido. Então, eu tenho o Observatório das Metrópoles, eu tenho o IPEA, que faz um trabalho belíssimo hoje, né? Eu tenho diversos órgãos, né, professora, que a gente poderia discutir aqui. Então, acho que os principais desafios hoje, na minha opinião, é claro que, né, nós temos muitos, mas, na minha opinião, se nós atendermos, né, e colocarmos em prática o que diz, né, o Estatuto das Cidades, o que diz a política, né, de mobilidade urbana, com certeza a gente vai conseguir avançar e muito. Tá? Então, tudo que está colocado aí na realidade ainda precisa avançar. Então, esse é um desafio muito grande, né, professora? Porque, veja, no meu início de carreira profissional, eu trabalhei numa prefeitura, a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. Na época o município tinha 60 mil habitantes, claro, hoje é ótimo, até moraria lá com certeza, voltaria para minha terra natal, que é minha terra natal, mas, né, que eu percebia, porque eu estive na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, enquanto, né, aluna da graduação de Geografia, quanto é difícil. Né? O quanto é difícil um projeto que ele tem um tempo, né, um tempo curtíssimo ali para mandar esse projeto pronto, para conseguir os recursos, falta mão de obra. Então, tem uma série de elementos, professora, que eu acho que a gente vai precisar deixar para outra conversa, mobilidade urbana 2 e 3, e assim a gente avança. Realmente, a conversa é maravilhosa, o assunto é super extenso e muito atual, né? E realmente a nossa pergunta inicial será que as nossas ações diárias têm a ver com mobilidade urbana? Sim, com certeza tem. Mais do que as ações, é a mudança do comportamento, a sensibilidade de cada cidadão, de cada morador ou de cada indivíduo enquanto na sociedade, né? Professora Renata, maravilhoso. Olha, tenho só a agradecer a sua presença aqui e compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Alguma observação final? Sim, agradecer muito, né, professora Sandra, o convite. Fiquei muito feliz, né, porque a gente estuda para isso, né, então é bacana a gente conseguir. Estava muito ansiosa, porque é bacana isso, né, essa troca e tudo mais. Eu trouxe, professora, um dos livros, né, que eu produzi junto com o professor Rodolfo sobre a questão do espaço urbano, que é a minha área de pesquisa, né? Então, se alguém quiser fazer uso, enfim, buscar aí na internet o processo de produção do espaço urbano, impactos e desafios de uma nova urbanização. Então, quando a gente pensa, né, na mobilidade, a gente pensa também numa nova
urbanização, mas tem tantos outros materiais aí bons também que podem ser lidos, enfim. Então fica a dica da leitura. Professora, agradeço mais uma vez imensamente. Eu agradeço a todos e todas que nos ouvem e que vão nos ouvir, e até o próximo encontro.